O tema é dos mais difíceis, eu acho. Vocês todos estão dispostos? Porque, no fundo, o que se pede que vocês façam é a famosa, difícil e perigosa análise de risco. A pergunta que está colocada aqui é muito bem formulada. Até onde vai a disposição de risco? Pelas regras combinadas com a organização do evento, cada um de vocês tem 5 minutos para fazer enfim, para as ponderações iniciais que vocês acham necessárias, e aí a partir daí eu vou me empenhar para que entre vocês venha uma conversa. Para esse segmento, como nós estamos no horário, está previsto aqui, segundo o meu script, um debate com o público. Eu imagino que haverá microfones circulando por vocês aí na plateia, pelo público, e vocês poderão dirigir perguntas então, se é o que eu entendi corretamente. Prefiro que seja assim. Tem mais gente chegando? Vamos lá acomodar o pessoal, senão para quem vai se dirigir ao público não tem coisa mais chata do que falar e o pessoal se mexendo para lá e para cá. Então, todo mundo acomodado? Podemos começar então? Tá bom, então vamos lá. Eli Horn, você começa seus 5 minutos? A minha voz é de protesto. De protesto? Protesto. Acho que para o seu protesto ser ouvido, você precisa pôr o microfone um pouco mais próximo dos lábios. Alô? Está indo bem agora? Obrigado. Diga, a minha voz é de protesto. Vamos ao seu protesto. Já que o negócio é risco, eu sugiro que cada um que vai entrar no setor da construção contrate seguro-saúde e tenha um eletroradiograma perto dele. Porque nosso negócio tem tantos altos e baixos que desanima qualquer pessoa. Acho que o problema nosso é que o governo, infelizmente, em geral, não dá atenção para o nosso setor. Nós não somos prostitutos, nós não somos párias, nós somos empresários que fazem o bem para o país. E nosso setor, infelizmente, não é escutado em Brasília. Então, minha voz é de protesto, não é de otimismo. A juventude hoje que está no setor está muito desanimada em função dos problemas que o governo não deixou de resolver nosso problema. Um deles é o distrato. É uma piada internacional, jurídica e de mau gosto o que acontece hoje no setor. Então, a minha sugestão, temos que fazer a greve do sexo. Quando os homens se comportam mal, as mulheres fazem um protesto. Temos que fazer uma greve nossa para que o governo escute nossa voz. Essa seria a minha voz. Você consultou as feministas a respeito? Elas apoiam com certeza. Pergunta você para elas. Achei fantástico. Qual é a disposição para o risco? Nós passamos por uma digressão sobre liberdades sexuais. É o risco. Eli, vamos lá. Considerando o seu protesto, e considerando que você volta a falar ainda, até onde você, depois do que você descreveu, a sua indignação, no fundo é o que você traduziu nesse protesto, até onde você acredita que investidores estão dispostos a enfrentar isso que você acabou de descrever? Eu acho que investidores estão pouco propensos a investir no setor. Eu estive lá fora faz um mês. O Brasil tem uma renomada muito ruim. O Brasil hoje está sendo totalmente desacreditado no exterior. Isso em função do setor que está sendo negligenciado pelo governo. Repito, nosso setor é importante, nós não fazemos nada de errado, nós construímos casas e às vezes almas. O que precisamos é mais reconhecimento do governo, qualquer que seja, não é esse nem outro, todos. Vamos aos 5. Foi sucinto. Não, está ótimo, é a melhor coisa. Você parece treinado para televisão americana, porque são soundbite de 12 dia ainda vou fazer televisão. Segundos, né? Perfeito. Começou bem. Gilberto, diretor do Santander, presidente da ABCIP. Até onde o investidor está disposto a enfrentar isso que o Eli descreveu como uma suruba?
Veja, eu estou aqui representando a ABCIP, que é a Associação das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. A gente tem um setor muito importante, porque a gente está do lado do empreendedor. Esse aqui é um grupo de empreendedores, de gente que quer fazer. O empreendedor é um bicho bem diferente, né? Porque ele é persistente, ele vê um monte de barreiras, mas quer fazer. Esse é um setor que você vê, apesar de todas as dificuldades, que ao longo dos anos segue fazendo. As dificuldades de ser empreendedor do Brasil são conhecidas, não são poucas. Mas as pessoas fazem, e fazem muito. A gente pega esse setor, a Abrainc em especial, tem um grupo de representantes extremamente ativo, que coloca capital, coloca trabalho, coloca sua inteligência para fazer as coisas acontecerem. O setor financeiro, que a gente representa, tem que estar por trás de tudo isso. A gente também tem que ser otimista, porque na hora que a gente coloca o capital para apoiar e construir uma obra, a gente tem que estar tão otimista quanto os empreendedores. A gente vê sim que os empreendedores estão mais contidos. Você vê claramente que o lado da pessoa física é um lado que já está mais equacionado no mercado, em garantias, regulamentação, em evolução. Os próprios números do setor já mostram essa evolução. E, por outro lado, a gente vê a pessoa jurídica ainda sofrida, seja porque tem várias empresas que ainda estão sofrendo consequências do ciclo passado, seja porque vários incorporadores ainda estão guardando os projetos na gaveta, porque não estão prontos para dar o próximo passo. Afinal de contas, o nível de incerteza que a gente está vivendo ainda é muito grande. E o fato é que a gente tem um setor PJ que também tem uma parte de regulamentação que precisa evoluir muito. O distrato é um exemplo, mas a gente tem vários outros fundamentos que a gente precisa evoluir para garantir que o incorporador tem acesso a dinheiro, que o dinheiro seja barato, que seja cada vez mais fácil de construir. O ciclo econômico começa pelo financiamento, passa pela incorporação, chega na pessoa física e tem toda uma cadeia de empregos que precisam partir daí. Eu acho que a gente tem um papel muito grande, seja como a ABCIP, seja como a Abrainc, estou vendo ali o Flávio Amari do Secov, em juntos trabalhar para fazer com que todas essas barreiras sejam derrubadas, para a gente garantir que esse setor anda e que a gente consegue contribuir na proporção que a gente precisa. Tá bom? É isso. Ok, usou seus 5 minutos. João André. A pergunta formulada para iniciar a nossa conversa, vou repeti-la. O que ainda atrai investidores, até onde vai a disposição para o risco? Antes de mais nada, eu queria agradecer à Abrainc o convite, né? É uma honra estar aqui participando de um fórum tão relevante e discutindo um tema que é muito caro para o Banco Central. E eu queria também aqui reforçar, e eu tenho muito conforto em falar isso, mas reforçar aqui o compromisso do Banco Central em promover um mercado imobiliário eficiente, né? Então, criar um ambiente saudável e equilibrado que permita aí um crescimento do mercado imobiliário, aproveitando o potencial todo que efetivamente a gente tem quando a gente compara com os nossos pares, quando a gente olha o déficit habitacional, quando a gente olha os indicadores de crédito imobiliário sobre PIB, né? Então, a gente tem muito espaço aí para evoluir. E, nesse sentido, o Banco Central tem caminhado aí na agenda microeconômica para tentar endereçar alguns pontos, e aí, pelo menos no âmbito institucional, ali na estrutura, criar condições para que o mercado se desenvolva, para criar condições para que o próprio investidor venha. E aí eu destaco da nossa agenda aqui 2 pontos relevantes. O primeiro é a norma de direcionamento, que recentemente saiu, que já foi bastante comentado aqui também, que, por um lado, ele traz mais efetividade para o direcionamento, ou seja, mais dinheiro para o segmento, mas, por outro, ele traz uma flexibilidade para o mercado importante, né? Traz mais um grau de liberdade no sentido de criar um mercado mais eficiente, né? As forças aí de oferta e demanda atuem da melhor forma possível. E o segundo ponto da agenda, que também bastante comentado aqui, aí está muito relacionado com essa questão aí do apetite a risco, da entrada do investidor, que é a letra imobiliária garantida. Então, assim, a letra imobiliária garantida na nossa visão de Banco Central, um importante instrumento que vai compor ali o rol de captações, né, do funding para o mercado,
Eu acho que é importante, todos sabemos aqui da questão da dependência que hoje o mercado tem a depósito de poupança, e esse recurso ele está exposto ao ciclo econômico, e às vezes, nesse momento adverso, você tem impactos negativos para o segmento. Então, você tem previsão para a implantação da LIG? A LIG, então, do ponto de vista operacional, a regulamentação está completa, né? Então, a gente, além da lei e da resolução que já saiu, foram mais de 10 normas regulamentando os vários aspectos da LIG, desde a contabilidade até o registro, o tratamento de agente fiduciário, e hoje o arcabouço está completo. A gente tem uma outra coisa de ajuste fino, por exemplo, para facilitar a emissão no exterior, né? Mas que também está bem endereçado, isso aí é fácil de colocar. Então, a princípio, hoje já se pode colocar uma LIG. Você tem uma questão operacional de infraestrutura de mercado, mas isso também a gente tem acompanhado. Os sistemas são complexos, porque a LIG é um instrumento não trivial, né? Mas isso tudo está... as conversas que temos com o mercado é de que, se hoje tiver interesse na emissão, já é possível realizar o registro. Então, hoje o produto está criado, né? Agora, depende muito do apetite do mercado, é lógico que depende muito das condições econômicas também, isso foi bastante falado aqui, e é verdade. Mas depende também agora da iniciativa do mercado. O que a gente vê da experiência internacional é que, geralmente, esses produtos, quando nascem, são muito testados no âmbito doméstico, depois você tem uma escalada aí até para mercados internacionais e investidores estrangeiros e assim por diante. Então, nessa linha. Obrigado, Paulo. Eu passo a palavra agora para o Paulo Antunes. Você tem seus 5 minutos, Paulo, e o público sempre agradece o exercício do poder de síntese. Bom dia a todos. Eu acredito que o investidor ou o empreendedor, o que ele mais precisa é de clientes, é de pessoas, consumidores querendo comprar o seu produto. E não também tentando fazer uma visão excessivamente otimista, mas quando nós olhamos o simulador da Caixa, que é um simulador onde as pessoas podem entrar, navegar e simular o valor que elas podem contrair de financiamento para realizar o sonho da casa própria. No ano passado, nós tivemos 100 milhões de simulações. Nesse ano, no primeiro semestre, quase 60 milhões de simulações. Ou seja, pessoas interessadas querendo saber, conhecer como é que faz e quanto podem contrair de financiamento para realizar o sonho da casa própria. Esse dado ele é muito importante para o mercado, para a Caixa, porque muitas vezes algumas informações chegam até a gente dizendo que os jovens, no Brasil ou no mundo, já não têm mais esse ímpeto de ter e simplesmente de usar. No entanto, até 35 anos de idade, 42% dessas simulações é para as pessoas até 35 anos de idade, até 25 anos de idade, se não me falha a memória, 23%. Essa é só uma constatação de que o que o empreendedor precisa? Lógico, segurança jurídica, precisa ter crédito, precisa ter segurança até mesmo para a continuidade das suas operações, que é aquela regularidade dita aqui no painel anterior. Mas acredito também que o empreendedor precisa de público, precisa de cliente em condições de contrair esses financiamentos. Nos últimos 3 anos, dito aqui da crise, a Caixa não reduziu o volume de financiamento no país na média de 85 bilhões de reais nos programas Minha Casa Minha Vida e com os recursos da poupança também. E um dado curioso de empreendedorismo, que eu acredito, é a capacidade de entidades como a Abrainc, como a Cebic, de se manterem atentas, manterem ativas em fóruns como este, porque quando você quer saber mais sobre alguma coisa, se aprofundar mais, você conversa. E um fórum como esse tende a trazer esse objetivo na mente das pessoas. Se eu quero ficar melhor, eu tenho que debater com profundidade, para que eu possa discutir com profundidade e aperfeiçoar os instrumentos existentes. É assim que nós temos observado o mercado imobiliário brasileiro, quando a gente vê
milhões de pessoas sonhando, querendo, quando a gente vê uma média de 85 bilhões de financiamento durante a crise, quando em 2018 os recursos já aplicados hoje ultrapassam o valor orçado e nós precisamos de suplementação de recursos do FGTS e já entabulamos esse pedido junto ao Ministério. Significa uma aceleração dessa atividade econômica em nosso país. Não nos níveis que de repente nós precisamos, mas no nível que nos traz esperança e uma certa confiança de que é possível, num próximo ciclo, nós termos mais regularidade, que eu também acredito que a regularidade é que faz o coração permanecer vivo. Muito obrigado, Paulo. Eu tenho mais 2 participantes desse painel que ainda não puderam falar. Eles são o André Carvalho e o Cássio Schmidt, o André do Itaú, o Cássio do Santander. André, por favor, seus 5 minutos. E a pergunta inicial aqui sugerida pela organização foi essa: o que ainda atrai investidores e até onde vai ainda a disposição deles para o risco? Bom dia a todos, obrigado aí pela Abrainc, pelo convite de participar do painel. Um pouco do debate que a gente teve, das conversas até dos painéis anteriores e a questão do apetite ao risco me lembra um pouco a nossa discussão do que seria o ano de 2018 no banco, no início do ano, em que o nosso economista falava, olha, vai ser muito turbulento. A gente sabe que provavelmente até a véspera da eleição a gente não vai ter uma decisão. As posições vão ser muito divergentes, mas no médio prazo todos devem de alguma forma adotar políticas que tratem a questão do déficit fiscal, que tratem a questão da previdência e que de alguma forma, portanto, tragam essa segurança que a gente está falando e possam trazer um novo nível de crescimento mais sustentável e principalmente para esse setor uma taxa de juros a níveis que sejam de fato competitivos. E é nisso que a gente acredita, a gente também está fazendo orçamento para 2019, assumindo aí um crescimento de PIB da ordem de 2% e acreditando que a gente tem todas as forças de uma inflação sob controle para poder manter a taxa de juros num nível que vai propiciar esse crescimento que a gente está falando. Obviamente as reformas são essenciais, mas principalmente a existência do teto, acho que é uma grande força que faz convergir o mercado para que haja essa estabilidade e esse crescimento. Nesse cenário, acho que o mercado imobiliário está pronto, né? A gente tem visto os estoques reduzindo, a gente tem visto as vendas crescendo nas diversas regiões capitais do país. A gente percebe o balanço das empresas muito mais robusto, né? Mais caixa, menos estoque, o distrato já num nível que ainda não é o ideal, mas sob controle. A gente tem que regulamentar o distrato, mas acho que a boa notícia é que enquanto os preços estão, acho que em patamares baixos e com tendências de subir, pelo menos no curto prazo, não há uma expectativa de aumento do distrato. E a gente vê com muito menos giro também esse balanço, o que faz com que esse balanço seja mais saudável e os bancos estejam prontos, e os investidores estejam prontos para apoiar aí esse novo ciclo de crescimento da indústria. Além disso, a gente tem a convicção de que não faltará funding. Acho que foi muito importante as mudanças feitas aí na regulamentação da poupança, que vai permitir mais flexibilidade e um crescimento desse crédito aí num prazo aí dos próximos anos. Além disso, a gente tem outras fontes de funding que, no nosso ver, vão ser fundamentais para o setor, né? A gente fala muito da poupança, mas não dá para acreditar que em 10 anos a poupança vai continuar sendo a fonte de sustentação desse mercado, né? Eu acho que tem 2 grandes motivos. O primeiro é a digitalização, é o que a gente chama da democratização dos investimentos. Hoje qualquer um tem um iPhone na mão, um telefone, em que você pode entrar no seu banco ou na sua corretora e fazer uma aplicação. A gente já vê aplicações de R$10, R$100 sendo feitas para o público em geral. Então a poupança vai ter que competir no futuro com fundos de investimento, que vão aplicar também em crédito privado, que vão fundos de ação, que também vai ter o mercado de equity, e, portanto, a gente precisa de fontes complementares para dar vazão ao crescimento que a gente vê para esse setor.
E aí a gente vê várias alternativas. O CRI tem crescido e é uma fonte importante de dívida. Os fundos imobiliários são fundamentais para serem grandes parceiros aqui, para trazer o equity para o incorporador e, portanto, para ele poder alavancar de uma maneira saudável, em termos de prazo, os seus investimentos, principalmente aí a compra de terrenos e investimentos mais relevantes, e principalmente a LIG, que a gente comentou bastante aqui. A LIG é fundamental porque ela propicia uma captação de um prazo mais longo. Se você pensar que o prazo médio da carteira aí, imobiliária está entre 8 e 10 anos, pelo menos nos bancos privados, a Caixa falou em 15 anos, você precisa captar num prazo muito mais longo do que é hoje a captação de poupança, né? Mas para captar esses recursos, você precisa acessar um público diferente do que é o público da poupança, que é o público das pessoas físicas de alta renda e principalmente o público institucional, os fundos de previdência, as seguradoras e os investidores estrangeiros. E a gente vê o mercado se abrindo e começando a discutir efetivamente esse tipo de investimento, graças a um excelente trabalho aqui feito pelo Banco Central na construção da LIG. E acho que o grande desafio, de fato, para a LIG decolar é a gente entrar nesse cenário de juros mais estável, num nível mais baixo, em que, de fato, o custo de emissão, porque hoje não é um problema de emissão, é uma questão de custo, o custo seja competitivo com o que hoje é o funding existente para o setor. Obrigado, Paulo. Cássio, por favor, seus 5 minutos. Dá para ouvir? Tá. Sendo o último aqui a fazer a abertura, eu gosto de um fórum como esse aqui, normalmente tentar trazer algumas ideias complementares, tentando não repetir um pouco o que já foi falado. Mas o que é o papel dos bancos, né? Olhando, obviamente, o nosso lado aqui como Santander, e para apoiar o setor, né? A gente acho que já tem ficado bastante claro, especialmente pelas ações desse ano, que o Santander considera o setor imobiliário estratégico para o banco, para o país. E a gente tem buscado sempre alternativas de estimular o setor. A gente tem um papel mais micro, existem todas as discussões regulatórias e outras que estão acontecendo para criar mais estabilidade para o setor, mas tem aspectos mais específicos. Quando a gente fala de apoiar em termos de criar produtos financeiros, a gente olha produtos que existem fora para oferecer liquidez, obviamente, para ativos imobiliários, tem que ser produtos responsáveis, claro. Olhar indicadores, né? A LIG está para ir também em termos de funding, mas a alternativa de fazer financiamento imobiliário de longo prazo com índices diferentes. E aí vem sempre a dificuldade, quando a gente estava falando de mercado, quer dizer, uma coisa é curto prazo, outra coisa é longo prazo, né? O que a gente tem que fazer agora, nos próximos meses, e o que a gente tem para frente. A gente ainda tem que desenvolver o mercado para que a gente possa fazer essa oferta das LIGs. A gente tem uma equipe hoje, agora nossa, lá do Santander, lá fora, discutindo, falando com potenciais investidores, né, a discussão aqui de poder fazer emissão diretamente lá fora é importante, mas tem que testar o mercado local. Se a gente comparar hoje em termos de oportunidades, se a gente vai fazer um investimento em NTN, pouco tempo atrás, sem essa última volatilidade, a gente estava falando de taxas acima de 5,5, cupom, né? Já existe hoje uma arbitragem, se a gente está falando de uma taxa, vou chamar de pré, com cuidado, de 8,5 a 9, porque é mais TR, mas esses são patamares que a gente está trabalhando hoje, que são extremamente competitivos para o mercado brasileiro. Então, sempre tem uma discussão de funding, quando a gente fala também, de novo, de emissão, qualquer coisa IPCA+, traz um risco de volatilidade, tem que lembrar que 4, 5 anos atrás a gente teve inflação IPCA acima de 10%, e não é para criar aqui nenhum tipo de... não é para trazer o incômodo ou o receio, mas é para mostrar que tem desafios e o nosso trabalho aqui é tentar ajudar a que esse mercado realmente se desenvolva. Mas, sem dúvida, temas de controle de inflação passam a ser críticos aqui. Mas tem um aspecto ainda mais importante, que eu diria mais de curto prazo, que o Santander tem feito um investimento muito grande, que é melhorar a jornada dos nossos clientes. Santander, na verdade, é todo o mercado financeiro. A gente está numa etapa hoje de que, se a gente faz processos mais ágeis, mais simples, para a contratação de um crédito imobiliário, o valor que tem por trás é incrível. Ou seja, a ajuda que a gente dá num processo simples, com pouca documentação ou menos documentação, essa agilidade, ela inclusive estimula muito o setor e traz vantagens financeiras, inclusive, para as incorporadoras. Esse é um trabalho que a gente está fazendo, um investimento grande, a gente espera trazer novidades aqui ainda até o final do ano.
que deve ajudar. E tem o último passo, e eu falei de crédito responsável, a gente tem, sempre quando você olha as crises como um banco que tem presença global, e obviamente o que a gente viu na Espanha, tem que tomar muito cuidado com o tipo de apetite, né, políticas de crédito que a gente tem. A gente tem sido tentado ser bastante agressivo, mas tem definições gerais de mercado que a gente tem que trabalhar com cuidado. A gente vê isso nos momentos mais agudos da crise, como esses cuidados são importantes, porque a gente está vendo isso aqui como uma oferta de longo prazo, né? Tentar criar cada vez mais sustentabilidade numa estrutura que realmente possa ser recorrente. Esse é o trabalho que a gente faz, tentar realmente trazer novidades para o setor, buscando outras alternativas de funding. A gente tem feito isso, estamos testando o Procotista, são opções novas que a gente traz, e que a ideia é trazer ideias inovadoras nos próximos meses. Cássio, obrigado. O França está aí? Cadê o França? França, você vê que a tua sugestão inicial, eles driblaram em belo estilo. Há dois níveis nessa conversa inicial que me parecem extraordinariamente relevantes, eu vou tentar ligar os dois. O primeiro é o seguinte: a pergunta que foi formulada a vocês todos era quanto que um cara está disposto a perder. Quando o investidor é confrontado com a questão do risco, ele está pensando se ele perde ou ganha. É uma pergunta válida para qualquer um. O Eli foi extraordinariamente contundente ao responder essa questão, dizendo: o Brasil está fora do mapa. Investidores não estão tão interessados em, ou o apetite deles, posso traduzir assim, se eu cometer uma injustiça você me corrige imediatamente, Eli. O apetite dos investidores não é exatamente dos maiores. Os outros todos participantes ingressaram digamos, em explanações bastante específicas sobre os instrumentos, as possibilidades, as políticas que permitem com que se manobre num cenário dado no qual se assume que haverá algum crescimento. Eu até ia fazer uma brincadeira com o teu economista-chefe, perguntando que espaço ele abre nos cálculos dele do crescimento da economia para a estupidez de decisões humanas. Mas essas, como a gente sabe, são imprevisíveis e incalculáveis. Então, tentando juntar essas duas, digamos, esses dois planos da discussão, eu reitero, de certa maneira, a vocês a pergunta de uma maneira um pouco mais incisiva. Mesmo que eu deixe um pouquinho em segundo plano todos os instrumentos, todos os avanços em legislação, tudo que se considera que é necessário para ser feito para que o déficit habitacional, de alguma forma, seja, digamos, contemplado como políticas, quanto que os investidores estão afim de enfrentar esse cenário? Eli, você quer novamente reiterar suas posições, ou depois de tudo que você ouviu, você mudou de opinião? Não mudei. Você precisa aproximar só um pouquinho o microfone, por favor. Não Obrigado. mudei de opinião. Que vitória é essa onde metade dos soldados morrem na guerra? Isso não é vitória. A nossa classe está mal, como um todo. Uma pessoa que se preze precisa de segurança para trabalhar. Não dá para trabalhar sem segurança. Imagina se alguém não pagar no banco no dia devido. Está frito. Quando tem decisões que superam as vendas, o sinal é muito mau. Então, nós precisamos mexer nas autoridades. E elas têm que decidir esse problema. Não é problema de bancos que são muito bons. Os bancos são muito bons, têm sido muito acessíveis em todos os sentidos. Nossos dirigentes, tanto da Brainc como da Secov, são maravilhosos, diga-se de passagem. Só que não é justo que passem o dia inteiro em Brasília. Melhor ficar no escritório trabalhar do que fazer lobby. Agora, o lobby é obrigatório. Está errado. Nós não somos pariás, nós somos prostitutos, não temos bordéis, nós temos empresas normais. O governo tem que dar mais atenção ao nosso setor. É obrigatório para o bem do país, para o bem da população e para o bem do desemprego. Não mudei de ideia. Pelos aplausos que vocês prestaram agora ao que o Eli acabou de distribuir, suponho que vocês compartilham o diagnóstico que ele fez. Vamos começar pelos bancos? A gente compartilha, veja. Todas as discussões, o que o senhor está trazendo aqui é a dificuldade de fazer negócio no Brasil. Sim. A gente deveria reconhecer e dar um peso muito grande a quem está trabalhando e colocando capital e gerando emprego.
Muitas vezes, quando a gente olha o dia a dia das empresas, isso vale para todos os setores, setor de construção em especial. Empreender no Brasil é uma atividade que tem um nível de risco, um nível de burocracia, um nível de exigência que é absolutamente inaceitável. E qual o apetite do investidor para enfrentar isso que você acabou de descrever? Veja, você vê isso no crescimento do país, William. O país não está crescendo pouco por acaso. As pessoas não estão construindo menos por acaso. Isso é a manifestação dos problemas. Eu acho que o grande desafio que eu coloco aqui veja, não pode ser que um grupo pequeno de pessoas em Brasília consiga vencer um grupo grande de pessoas que está querendo trabalhar. A gente precisa mexer nesse negócio. O diagnóstico do senhor ali é absolutamente contundente. Eu acho que todo mundo concorda que hoje os investidores, não tem ninguém investindo, está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer na eleição. E dependendo do caminho que a gente tomar, pode ficar pior. Ou a gente pode ter um momento de começar a fazer as reformas, o André trouxe isso, macro e microeconômicas que é necessário para a gente conseguir trabalhar. Vamos lá, André? Acho que quando a gente fala de investidor, tem uma gama grande de investidor aqui, né? A gente vê, sim, o setor imobiliário retomando e lançamentos voltam a acontecer no setor, ainda de forma tímida quando a gente olha em relação ao passado, mas é um sinal positivo e um sinal de que a economia passa a abrir e dá oportunidade, sim, de algum nível de volta, né? Então você acha que é um apetite que vem se ampliando? Assim, eu vejo sim uma volta de apetite por parte dos investidores, até porque a crise traz oportunidades, então você tem terrenos a preços muito baixos, a gente tem falta de imóveis numa série de regiões e um início de volta de demanda, mas é muito tímido, é muito longe do que é o potencial do país e o que a gente acredita que pode ser, né? A gente vê sim o investidor, os bancos apoiando fortemente. Aqui o Itaú tem crescido de forma relevante a sua carteira de crédito imobiliário, participado aí tanto no financiamento à produção quanto financiamento à aquisição, está com seus livros abertos para apoiar a indústria, mas o que a gente vê é sim que a capacidade da indústria dentro do cenário econômico de crescer é reduzida. E o investidor do mercado de capitais, quer dizer, os fundos, o investidor estrangeiro, ele não tem opção, porque os investimentos estão vencendo, eles precisam substituir aqueles títulos de taxas mais longas que estão vencendo por títulos novos. O que a gente vê é um nível de taxa que é proibitivo para o setor. Então, quando a gente volta para a questão do nível da taxa de juros e das políticas para a gente tratar a questão do déficit, ela é fundamental. Senão a gente vai ter algum crescimento, a gente tem algum apetite, mas ele vai continuar sendo extremamente tímido. André, eu vou engatar aqui uma pergunta que, aliás, tinha sido sugerida pelo França a mim que fizesse a você, porque vai exatamente na sua linha de raciocínio. Considera-se que o Brasil tem poucas modalidades de produtos de investimento para o setor imobiliário. Você vê isso mudando? Então, acho que a gente tem os produtos, a gente não consegue fazer esses produtos voarem, né? O ciclo da indústria é um ciclo muito longo. Entre você escolher um terreno, comprar um terreno, aprovar um projeto e, de fato, colocar ele de pé, são, no mínimo, 5, 6 anos, na melhor das hipóteses. Então, isso faz com que você tenha uma necessidade de olhar um horizonte de financiamento muito longo. E, no Brasil, isso vale para a infraestrutura e vale também para o setor imobiliário. A gente não tem acesso ao crédito de longo prazo fora de linhas, de alguma forma, governamentais ou reguladas, né? O crédito livre, ele não flui para esse crédito de longo prazo. E esse é o grande desafio, é que a gente fazer com que os instrumentos que hoje existem, a LIG, os CRIs, os fundos imobiliários, eles sejam, de fato, instrumentos competitivos a custos que façam sentido para a indústria. E, para isso, a gente precisa de um mínimo de estabilidade dos juros no país e do crescimento no país. Paulo, qual é o apetite que você detecta no investidor? Bom, continuando até na linha de raciocínio que eu estava anteriormente, na Caixa, pela característica dela de atuar com a população de mais baixa renda, os investidores, os empreendedores têm melhorado esse apetite e têm aumentado o volume de contratações conosco. Como eu disse, mesmo durante a crise, a média de contratação foi 85 bilhões. Se nós voltarmos anterior à crise, esse volume era maior, era 100 bilhões, 110 bilhões. No entanto, ainda permanece 85 bilhões. E agora, é importante lembrarmos a demografia do país. As faixas de renda, o poder aquisitivo caiu muito. Mesmo com a queda do poder aquisitivo,
O Minha Casa Minha Vida, esse programa que ainda o país tem, o Estado mantém, ele é responsável hoje por praticamente 85% das contratações realizadas na Caixa Econômica Federal. Os 15% restante que a Caixa contrata são com recursos da poupança. Então, isso nos leva a acreditar que, nessa faixa de renda, baixa renda, devido ao modelo do Minha Casa Minha Vida, que entrega subsídio para a família, permitindo que isso ajude ela a ter uma prestação que caiba no bolso, é possível realizar os negócios, é possível o empreendedor ter apetite a risco. Por quê? Porque ele tem aquilo que eu disse anteriormente, ele tem o cliente, ele tem o consumidor garantido. Quando nós olhamos, William, o déficit habitacional brasileiro, esse que você citou no primeiro bloco, 7 milhões de famílias, pelo IBGE, pela Fundação Dom Pinheiro, é 6 milhões e 300. Okay. Né? Se nós olharmos 7 milhões desse déficit, e nós imaginarmos que o déficit total do país, 83% do déficit habitacional, está situado nas famílias que ganham até 3 salários mínimos. Portanto, quando uma crise de 4 anos, crise econômica, crise financeira e crise institucional, você fica em toda a mídia nacional, em todo canto desse país, em 4 anos, discutindo outras situações que não é empreendedorismo, que não capacidade da atividade empresarial. Toda essa discussão dos últimos 3, 4 anos não geraram credibilidade, não geraram confiança. Eu creio que nós precisamos passar primeiro para um ciclo de confiança. E confiança você conquista com estabilidade nas relações, que vem o conforto jurídico, que vem funding necessário, e também qualificar melhor o déficit e a demanda habitacional desse país. Qualificar melhor significa produzir na onde realmente o mercado imobiliário está acontecendo. Cássio, o Paulo Antunes colocou uma questão essencial na discussão, e eu vou pegar por aí e jogá-la para você. Eu sei que é uma questão difícil, porque o que ele está colocando é essencial, não só não só para o sistema financeiro, mas a questão da confiança que as pessoas tenham de maneira geral no que vai acontecer, em particular nas instituições, e em especial se elas terão emprego ou não no ano que vem. Isso evidentemente coloca para qualquer investidor um ponto de interrogação difícil e pesado. Ele já me pediu a palavra, ele quer falar sobre isso também. Você quer começar, Cássio? Depois passo a palavra a você, Eli, ou vocês... Cássio, e na sequência você, Eli. Vamos lá. Quando a gente fala do apetite de risco do investidor, a gente fala basicamente que nível de confiança ele tem nas perspectivas. De novo, é difícil a gente falar... Quando a gente está falando de confiança, a gente sai justo agora de uma crise econômica tão relevante, impactou bastante os players do setor, e a gente entra justo num momento de uma volatilidade eleitoral, é difícil a gente falar em visão de médio e longo prazo, né? Então, às vezes, a gente tem que também, olhando outras variáveis, tirar um pouco essas da frente e perguntar se o mínimo básico para a gente conseguir crescer e buscar essas oportunidades ainda existem. Eu qualifico isso com muito cuidado, porque, na verdade, uma coisa é a gente crescer 1% o PIB, outra coisa é crescer 5%. Né? Então, na minha opinião, e a gente olha, quando a gente está olhando, eu concordo aqui com o Paulo, a gente está crescendo bastante crédito para pessoa física no Santander, nos últimos 2, 3 anos, está crescendo mais de 20%, e imobiliário ainda mais. Então, a gente está acreditando, isso é um financiamento de mais de 30 anos. Então, a gente acredita na capacidade de pagamento da população, mesmo com esse cenário de alta volatilidade. Eli? Perdão, você concluiu? Não, isso aí ia dizer, quer dizer, essa perspectiva tem que ser combinada com o momento de... É possível fazer novos lançamentos? Né? Quer dizer, mercado existe. Ele é um mercado mais arriscado, é um mercado difícil de encontrar, na verdade, não é tão difícil de encontrar, mas são oportunidades menores e com mais cuidado que tem que ser tomado. Né? Mas as oportunidades estão aí, diferente para crescer de novo em níveis que a gente já fez no passado. Eli, por favor. To be or not to be, that is the question. Vende e não vende, como fica? A Cirela teve 9 bilhões de rescisões. Como a gente sabe, Hamlet ficou louco. Ficou louco, nós também estamos ficando loucos também. Não é normal você vender e não vender. Então, que negócio é esse de você planeja e não dá certo? Você precisa ser um herói para poder resistir.
Acho que o Paulo da Caixa esqueceu de falar que ele esqueceu do setor classe média e classe alta. Elas estão definhando. A classe Minha Casa Minha Vida está indo bem, mas o resto não está indo bem. Minha Casa Minha Vida não é o único setor de construção do Brasil. Eu ia passar a palavra ao João André, mas o Paulo está me pedindo a palavra. Bom, você me obriga a terminar. Só para dizer que eu não esqueci a classe média. eu não esqueci. Eu não mencionei, né? A classe média, em ambientes como esse, é a que mais sente a crise. É a que mais sente a crise, porque justamente essa classe média, ela não tem o benefício do subsídio do Minha Casa Minha Vida, portanto, fica mais difícil ela fazer o financiamento da forma que quem usa o Minha Casa Minha Vida consegue fazer, tá? William, também eu acho que uma situação interessante, são 4 anos ou 3 anos que só se fala em crise, em falta de confiança, em traição, em roubo, é tudo isso que a gente vê. E isso, na mente das pessoas, pode trazer um prejuízo muito maior, que não é só a insegurança, é a descrença, né? É mais grave que a não confiança. E tem uma geração aí que pode estar sendo prejudicada com isso. Eu creio que um ciclo virtuoso precisa ser reiniciado. E isso depende, sim, de boas conversas como essa. Depende de ter pilares... Espera aí, ele ensinou o pessoal não ouvir você. Você precisa falar um pouco mais próximo. Precisa ter pilares sólidos. Sim. Se a Caixa tem um orçamento, vai receber 100 milhões, recebe 50, como fica no fim do ano? Se a Caixa tem um orçamento de receber 100 milhões em 18 e recebe 50, como fica o planejamento da Caixa? A Caixa tem um orçamento com recursos do FGTS e da poupança para uma programação de 4 anos. E se entrar só a metade, eu falei? Não, até hoje não aconteceu isso. Se entrar a metade, o que acontece? Aí não vende. Não, aí quebra. Sim? Ou vai recorrer ao Banco Central. Sim, só que nós quebra. não temos Banco Central. Nós temos que recorrer aos nossos recursos. Eu acho que, desculpe, muito otimismo não faz bem. Temos que ser realistas. Quem não paga em dia está morto. Temos que, a meu ver, insistir junto às autoridades governamentais para dar mais atenção no setor. Acho que é obrigatório, é nossa obrigação. Desculpe não concordar com vocês. Não, João André, você aqui é uma autoridade governamental. Acho que eu estou atrapalhando o debate aqui, na verdade. Está muito mais interessante aqui a gente ficar no mercado. Mas, bom, deixa eu falar rapidamente. Não, vamos pegar um ponto central no debate, que é a palavra confiança. E ela ajuda a gente a raciocinar em torno desse eixo central que o França me disse que é um grande interesse de vocês, do público, e me parece que pela maneira como vocês acompanham a conversa, que é sim. Porque se a gente pensa em quem está disposto a enfrentar uma situação dessas, no fundo a gente se coloca na situação da pessoa e de alguma maneira a gente tem que entender a cabeça dessa pessoa em termos do que ela acha que vai acontecer. Bom. O que vai acontecer? Difícil falar, né? Muito difícil falar. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas, voltando para a questão do apetite a risco aqui... É a mesma pergunta. Eu acho que, bom, o mercado tem muito mais a temperatura e eu acho que é fácil concluir aqui que o apetite a risco é baixo, né? A gente está passando por um momento difícil, né? A confiança está em níveis baixos mesmo, a gente tem uma certa melhora, mas é um período de transição complexo e realmente difícil. Como servidor público, como Banco Central, o que a gente tem que fazer é melhorar ao máximo o ambiente de negócio, então aproveitar as oportunidades para com transparência, né, montar uma agenda transparente que tente atacar os pontos que são mais relevantes nesse processo. Então, quando a gente fala, a discussão do distrato é algo que é relevante para o Banco Central, a gente participou bastante desse ponto. A questão da solução dos produtos, eu acho que é algo também que a gente tem colocado bastante. A questão das garantias de crédito, né? Uma agenda de tentativa de crédito mais barato, reduzindo a simetria e melhorando a questão das garantias. Então, assim, do ponto de vista de governo, né, do lado do governo, o que a gente tem que fazer é criar
essa agenda e tentar atacar da forma mais direta possível, transparente, conversando com o mercado e tentando ir para esse lado. Não, tudo bem. Meu era só que eu tinha dito a vocês que nós tínhamos um tempo para uma sessão de Q&A entre vocês e os participantes. Alguém aí fancy a question? Temos uma pergunta aqui. Se você falar, eu ouço e passo pelo microfone. A pergunta ao pessoal dos bancos, por que não aceitam repasse nas plantas? Eu entendi corretamente? Ao pessoal dos bancos. Pessoal dos bancos, temos 2 aqui, 1 em cada 3. Eu posso responder isso. Esse assunto ele é um assunto antigo, tá? Ele é um assunto antigo, a gente vai e volta. Primeira coisa que eu sempre questiono o setor, quando a gente é questionado sobre isso, é se o setor realmente acha que a gente não gosta de ganhar dinheiro. Porque se é um negócio assim tão fantástico, por que os bancos ainda não fizeram, né? Então, os bancos realmente, ninguém deu um toque ainda, ninguém falou. O que acontece com esse produto? Quando você olha para o repasse na planta, em todo o ciclo de baixa renda, imóveis que você constrói em ciclos curtos, o efeito do INCC na equação financeira do negócio é muito pequeno. Ele funciona, é um produto muito bom, atrativo, bem feito e absolutamente equilibrado. A rigor, inclusive, eu acho que ele é melhor do que muito da estrutura que a gente tem hoje. No entanto, quando a gente vai para as construções de maior valor e tenta travar o preço do imóvel na partida com um ciclo de construção longo, o efeito INCC para o incorporador não fica de pé, essa equação não funciona. O ciclo da incorporação, o risco de incorporação que você tem hoje, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, onde você tem todos os agentes do governo, daquela geografia, jogando a favor para que aquela obra saia, afinal de contas, casa popular é um negócio que é bem visto e é quisto na sociedade. Muitas vezes, quando a gente vai para a incorporação de mais alta renda, você começa a ter problemas absolutamente incríveis que hoje impactam os incorporadores. Faz parte da insegurança jurídica que a gente vê no mercado. Então, esse produto, quando a gente olha para o alta renda, ele nunca se mostrou viável. Hoje, você tem bancos que estão estudando, inclusive muitas vezes pela própria provocação da incorporação, sobre como a gente viabiliza isso. O que a gente tem que entender é o seguinte: os bancos não vão trazer o risco de incorporação para dentro. Hoje, o ciclo de execução, o risco jurídico, risco de aparecer o promotor, tem todo tipo de coisa que acontece. A gente tem obra concluída que está mais de 2 anos sem ter uma BITSE. Isso que hoje é um risco de incorporação vira um risco de inadimplência. Ou seja, esse ambiente regulatório joga contra esse tipo de financiamento para o imóvel. Isso não quer dizer que os bancos nunca vão fazer. Isso quer dizer que os bancos estão o tempo todo olhando para saber a hora que vai dar para fazer. Os outros bancos, por favor, gostariam de comentar essa mesma pergunta? A visão é exatamente a mesma aqui do Gilberto. A gente tem um desafio de indexador de custo, a gente tem um desafio de prazo da construção, mas acho que o grande obstáculo aqui é a questão da segurança jurídica, né? De você assumir a posição do incorporador na discussão de um distrato, na discussão de um atraso de obra, na discussão de um problema de qualidade na entrega da obra. A gente tem todo o interesse em fazer, está estudando sim alternativas, inclusive por provocações muito aqui bem feitas pela Abrainc sobre o tema, mas a gente ainda não encontrou uma forma jurídica, principalmente, de fazer com que os riscos fiquem distribuídos de uma maneira que faça sentido para a indústria como um todo. Tá? Cássio e Paulo, por favor. Paulo, Cássio, depois Paulo. Bom, a Caixa é o banco que faz essa modalidade. A gente já opera isso há mais de décadas e, logicamente, não é simples nem para nós, nem sendo para imóveis populares, mas como missão do banco de ter que atuar em todas as faixas, as camadas da sociedade, a gente desenvolveu essa expertise e hoje nós conseguimos produzir contornando os riscos jurídicos, contornando os riscos financeiros, e é um dos melhores produtos que nós temos na carteira de crédito imobiliário, tá? Do banco. Logicamente, dentro de um outro ambiente que os bancos privados, vocês dois disseram aqui, num ambiente que da renda alta, a Caixa não atua tanto quanto eles. Então, são ambientes de negócios diferentes, tá? E com relação àquele orçamento de 4 em 4 anos que a Caixa tem, esse orçamento é para aplicar
na construção de moradias, no qual a gente repassa para as construtoras para realizar os financiamentos imobiliários no país. Cássio. Só para completar, quer dizer, a gente está olhando, então, e não é olhando superficialmente, a gente realmente estuda a possibilidade, os riscos foram bem levantados, até pelo André e pelo Gilberto. Além dos temas regulatórios, legais, aqui, contratuais, na minha opinião, eu trabalho em operações estruturadas há mais de 20 anos. Também existe aquela percepção de... A gente tem um exemplo hoje que a Caixa realmente ela faz esse tipo de financiamento e, em algumas situações, e acaba virando um parâmetro e que dificulta muito a negociação. Quando a gente está falando de riscos muito maiores numa operação como essa, a gente tem que estar aberto a considerar como é que a gente distribui esses riscos. E isso aí é uma discussão importante. Na verdade, se a gente senta na mesa de forma correta, entendendo que tem riscos adicionais, que a gente tem que dividir, que cada uma das partes tem que assumir, eu acho que é até viável. Tá? Então, essa é uma discussão, na verdade, já existe há bastante tempo, mas se a gente puder colocar de pé, nesses momentos assim, realmente ajuda. Pessoal, eu tenho microfones circulando entre vocês. Tem um braço de uma senhora, que eu consigo ver, desculpe, a luz na minha cara é fogo. Tem um braço de uma senhora com uma roupa branca, ali bem no meio. Está chegando o microfone. Bom dia, pessoal. Minha pergunta, todas as propostas de funding que vocês falaram aí, nenhuma é tão acessível à baixa renda quanto o FGTS. O que existe de proposta de diferenciação de funding para a baixa renda na perspectiva de vocês? Quem quer começar a responder? Você? Veja, o FGTS é uma linha subsidiada. Quem subsidia essa linha são os cotistas, que têm uma remuneração inferior à remuneração de mercado. Qualquer alternativa que no caso da poupança também existe um subsídio implícito. Os cotistas da poupança também têm uma remuneração abaixo de outras alternativas que eles teriam. Todas as vezes que a gente fala do dinheiro barato para a construção popular, a gente precisa combinar quem é que vai pagar a conta. Hoje você tem um grupo que paga a conta do FGTS, o grupo que paga a conta da poupança, é extremamente concentrado, ao contrário do que se pensa, não é a baixa renda, são pessoas que... A poupança, a gente tem essa estatística na BCIP, 3% dos cotistas têm 80% do dinheiro. É super concentrado. O FGTS também. 1% das contas tem grande parte do saldo devedor. Então, esse é o público que está subsidiando o sistema. Por quê? Porque ele é regulado para ser subsidiado. Qualquer alternativa que a gente sai e quer subsidiar, quer fazer o dinheiro ficar mais barato do que o custo de mercado, a gente precisa combinar quem que vai pagar a conta. Historicamente, o governo tem feito intervenções, mas, obviamente, o governo tem suas limitações orçamentárias. Daqui para frente, ou a gente viabiliza um mercado com juros mais baixos, ou, fatalmente, a gente vai ficar limitado a potes de dinheiro que vão limitar o crescimento do nosso mercado. Então, a alternativa aqui é trabalhar para que a gente faça as reformas, baixe estruturalmente o custo do dinheiro e que a gente não fique dependendo de subsídios para poder trabalhar. Paulo. Bom, no bloco anterior foi dito que o Fundo de Garantia, já com essa estabilização, com a taxa Selic nessa base de 6%, ele já começa a ficar competitivo, com 50% da remuneração repassada ao cotista, já começa a ficar competitivo até mesmo com alguns fundos. Então, essa conta, Gilberto, começa a ficar menor para se utilizar o Fundo de Garantia para baixa renda. No entanto, talvez o grande desafio do nosso país seja conseguir mais recursos, novas fontes para a baixa renda, porque só o Fundo de Garantia, se nós tivermos um novo ciclo econômico, ele não deverá ser suficiente, para atender toda a demanda. E aí vem aquela equação para os empreendedores, onde há uma carência, onde há uma demanda ou um déficit, provavelmente há espaço para que a gente possa ganhar dinheiro. Eu creio que talvez o grande desafio nosso do mercado imobiliário daqui para frente, com a macroeconomia em condições melhores e mais com durabilidade e regularidade, seja olhar melhor, qualificar melhor esse déficit existente e criar novos produtos que caibam
exatamente onde o ambiente maior do mercado imobiliário acontece no país, que é a carência de imóveis para as famílias de mais baixa renda. Aí sim, usa-se o fundo de garantia, mas é possível sim criar novos produtos com a estabilidade econômica do país, com taxa Selic em nível de 6%. Eu acredito. Mais alguma observação? Senão eu passo à próxima pergunta da plateia. Próxima pergunta. William. William, cadê quem está com a pessoa? Antônio Cetim. Antônio, obrigado. Tem mais duas perguntas, eu vou pela ordem. Aqui, à minha esquerda e depois um pouco aqui à minha direita. O pessoal da cenografia foi muito legal comigo, abaixou um pouco essa luz na minha cara, eu estou conseguindo ver as pessoas melhor. Por favor. Legal. Quando um colega meu aqui, incorporador, fez a pergunta aos bancos, o que acham do repasse na planta, a explicação que os bancos deram corroboram exatamente com aquilo que o Elihorn colocou. Só para lembrar. A dificuldade enorme que a gente tem, questão legal, questão do distrato, né? E os bancos explicaram que eles não podem entrar nesse jogo exatamente porque nós temos esses riscos, né, Eli? E a colocação também do risco promotor, muito interessante. Risco procurador, você quer dizer? Risco Promotor. Ministério Público, entendi. Exatamente. Então, o Elihorn antecipou, não é, toda a explicação que os bancos deram em relação ao porquê não podemos fazer repasse na planta, porque a venda não existe. A venda é uma ficção. E o risco é todo nosso. Senhores bancos, é uma excelente provocação. Não, eu não estou dizendo que é culpa deles, eu quero ver como é que eles comentam essa situação. Não, porque a questão do risco promotor é muito interessante, porque a gente tira um alvará que no dia seguinte pode não valer. A gente faz uma venda que no dia seguinte pode cair. O nosso passado, eu particularmente, e muitos colegas meus, a gente tem um medo enorme, não do futuro, mas do passado. Acho que a pergunta tem tudo a ver com o tema central deste painel, que é o apetite do investidor pelo risco. O que a pergunta sugere, e eu vou pedir sim que vocês comentem, é como que vocês avaliam o risco representado pelo quarto poder da República, que é o Ministério Público. Ninguém quer comentar nada sobre o Ministério Público, perceberam? Eu acho uma excelente resposta. Eu posso comentar. Essa é uma excelente resposta. Você é casado, William? Continuo, sim. A mulher é tua? Sim. Então nós temos um terreno que compramos e não é nosso. Aí Ok, isso é o Ministério Público. O terreno da Augusta, nós compramos para construir faz 12 anos. No fim ficou jardim. 14 anos. Então isso também não resolve a vida. De novo, nosso negócio é uma piada. Você tem ou não tem? To be or not to be, that is the question. Casou ou não casou? A mulher é tua, é de outros, ninguém sabe. Deus sabe. Aliás, eu vou insistir um pouco nisso. Eu vou reformular a pergunta. A pergunta é excelente. A pergunta dirige a nossa atenção para o que são considerados os riscos numa atividade econômica. É impossível considerar uma atividade econômica sem os riscos embutidos nela. Vamos dizer que eu plante alguma coisa, eu tenho o risco de uma geada destruir tudo. Vamos dizer que eu transporte alguma coisa, eu tenho um risco que eu posso cobrir com um seguro da minha transportadora ser atingida por um acidente ou o que for. O que a pergunta dirige a atenção nossa, e por isso que eu insisto, é qual é o tamanho do risco que vocês avaliam na atividade do Ministério Público? Silêncio novamente. Eu já falei, você tem ou não tem? Okay. Vive ou não vive, morde ou não morde? Ok, Paulo, vamos lá. Acho que em banco a gente aprende a separar risco de incerteza. Risco é aquilo que você mensura. É quase filosófica essa postura. Não, né? não é não. Não é filosófica. Risco, você consegue calcular o desvio padrão e você assume as probabilidades de você poder assumir aquele risco. Agora, a incerteza você não consegue calcular. E o Ministério Público para você está onde? Em dado ambiente é uma incerteza, porque você tem quantos Ministério Público no Brasil? O estadual, o do trabalho, o federal, qual? Não, quero dizer assim, quantas interpretações? Não, isso é coisa do Supremo, nós temos 11 constituições no Supremo, isso é muito legal. Então, eu acho que essa é a minha análise, tá? Eu quero extrapolar. Por favor. Quero extrapolar o conceito não só em relação à atuação do Ministério Público, mas à própria interpretação de leis em geral, né? O sujeito compra um terreno hoje,
No dia seguinte vai descobrir que a prefeitura criou uma regra que naquele terreno, daqui a 50 anos, em algum lugar daquele terreno vai passar uma avenida. Regra para aprovação de projeto. O empreendedor aprova o projeto, tem toda a documentação na mão, e na hora de constrói exatamente como combinado, e na hora de conseguir o habite-se, aparece um problema. Isso pode ser um problema de prefeitura, às vezes é de algum órgão ambiental, às vezes é do Ministério Público, tem de tudo. Esse Ou do nível de Ministério da incerteza, Cultura através do IFAM. Não, tem de tudo. Esse nível de incerteza acontece duas coisas. Diminui o apetite para investimento. Quem investe espera um retorno maior. E, no fundo, quem vai pagar essa conta é o cliente que está comprando o apartamento executado. Por quê? Porque o risco e o retorno maior esperado para correr aquele risco vai estar no preço. E isso faz parte do que é ser empreendedor no Brasil. Por isso que o carro no Brasil é mais caro, por isso que o iPhone no Brasil é mais caro, porque entre a tributação e a incerteza, tudo vai para o preço. No final, quem paga é o consumidor que fica mais pobre. É isso. Vocês estão provocando uma ótima discussão, eu sou muito agradecido. Perdão, eu tenho eu tinha prometido... É só um complemento a respeito da questão do... Breve, queria ilustrar eu estou tirando o direito de duas pessoas. Diga. Eu sou secretário da Habitação do município de São Paulo. Estou secretário da Habitação do município de São Paulo. Isso, perdão, não tê-lo reconhecido. Para ilustrar o tamanho da questão do Ministério Público, nos últimos 4 meses, por conta de um acidente que teve aqui no município de São Paulo, eu recebi mais de 450 inquéritos civis do Ministério Público, mais de 450. Fora aí as a Secretaria ações e a Coab, fora as ações civis públicas. Aí, se você pegar 600 funcionários que eu tenho para responder, com um número menor de funcionários aptos a responder do ponto de vista jurídico-administrativo essa questão, eu praticamente estou com a mão de obra capacitada da Secretaria respondendo inquéritos faz 90 dias. Então, para ilustrar o tamanho do problema com relação ao MP. Muito obrigado. Próxima pergunta vem dali de cima. Tinha ali uma pessoa que se apresentou. Obrigado. Oi, tudo bem? Meu nome é Ismael, sou do Santander. Oi, Ismael. Vou para uma agenda um pouquinho mais positiva aqui. Minha pergunta é direcionada para o senhor Eli, que criou e construiu uma empresa na qual eu admiro muito e que já está aí há mais de 20 ou 30 anos, eu não sei exatamente, tá? 50. Mas que viveu há 50 anos... mas que viveu, há 30 anos atrás, um momento de muita incerteza no Brasil. Muita incerteza. Se a gente olha para 30 anos atrás, nós basicamente vivemos um momento muito parecido. E olhando para o futuro, segundo dados do próprio IBGE, a população brasileira continuará crescendo e sairá de 208 milhões de habitantes para 230 milhões de habitantes nos próximos 20 anos. Considerando que nós temos 69 milhões de imóveis, fazendo uma regra de 3 simples, nós precisaremos produzir mais 7 milhões de imóveis para o futuro. A pergunta que eu faço para o senhor ali é como neste ambiente serão produzidos estes imóveis? O senhor acha que surgirão outros empreendedores ou dispostos a assumirem e enfrentarem os riscos que o senhor próprio enfrentou? Obrigado. O senhor Eli está acostumado a apanhar. Trabalho faz mais de 50 anos, passei por tudo. Só que a nova geração hoje não está disposta a apanhar o que nós apanhamos. Nós passamos pior no passado, muito pior. Só que não há razão de você sofrer, não há razão de ser masoquista. Eu acho que tem maneiras muito melhores de trabalhar. Nosso setor, eu pergunto aí para a classe construtora, se pudesse voltar a zero, quem seria herói de fazer de novo, de entrar na construção? Não sei se muitas pessoas optariam por isso. Eu também não sei se eu faria isso também. Acontece que o mundo há mortos e há vivos. Vai ter gente nova que vai entrar e vai fazer acontecer. Agora, isso que custa mais caro para o país, conforme o Gilberto falou. E para que isso vai custar mais caro? Depende de... Se o governo usar a cabeça e nos der segurança jurídica, que não custa nada, é muito melhor para o país, para a moradia, para todo mundo. Eu quero salientar mais um ponto aqui fora da curva. O negócio é risco de investir no setor de construção. Qual é o risco da vida? Para que vivemos? Nós estamos vivendo, estamos sendo testados, temos que fazer o bem. Acho que essa é a única conclusão concreta. Estamos aqui na Terra para fazer o bem. Vamos fazer o bem, que é muito mais fácil. As autoridades lá em cima são muito mais fáceis que a de Brasília. Obrigado.
Próxima pergunta eu tinha aqui do meu lado direito do meu campo de visão. Não tem mais a pergunta? Tem sim. Vejo uma senhora levantando os braços ali. O braço. Está chegando. Chegou. Obrigado. Bom dia, é Mariusa da revista Grandes Construções. Eu gostaria de perguntar o seguinte: os principais candidatos à direita, à esquerda ou ao centro estão falando em quebra de monopólio, liberação da economia, o que inclui os bancos também. Existe realmente uma fila de banco de fora querendo vir para o Brasil? Essa é a minha questão. Obrigada. Pergunta para os banqueiros, perdão, representantes dos bancos. Na verdade, na verdade nem vou falar se tem muitos querendo entrar, mas a gente viu que tinham vários, ou vários saíram, né? Então, o comentário é o contrário. É filosófico isso também. E a realidade, na verdade, é esse mercado e todos esses riscos regulatórios, quer dizer, não é fácil ser banco no Brasil, fora as próprias críticas, né? Mas é um mercado difícil. Para nós, na verdade, a gente não tem considerar que aqui é um mercado concentrado, a gente tem medo da concorrência e da abertura nenhuma, pelo contrário, a gente aprende muito com os novos bancos pequenos, fintechs, que trabalham nichos muito específicos e até interessante, porque na verdade a gente está tentando fazer um trabalho de melhorar o nosso serviço todo dia. Então, assim, a resposta simples de tem interessados, a minha impressão é que não, né? Exemplos bastante simples de 2 bancos recentes que acabaram vendendo as suas estruturas de varejo ou o banco inteiro. Próxima pergunta vem de onde? Deixa eu ver se eu consigo ver. Ou vocês estão muito convencidos ou estão com fome já. Tem uma pergunta aqui. Vai chegando o microfone. Não pode deixar passar, nossa. Aguardem. Eu acho que a observação que você fez, William, todo mundo calado, eu vou voltar naquele momento ali que é muito importante. O senhor Eli fala muito dos riscos, né, senhor Eli, que a gente corre. Nós somos sérios, trabalhamos com seriedade, mas uma possibilidade muito grande de fazer, muita gente, né? Nossa indústria é uma indústria que emprega muito, né? E realmente o risco do passado está ficando grande, sabe? Está ficando maior que o risco do futuro. Antigamente, eu tenho oportunidade, o senhor Eli sabe disso, de trabalhar nos Estados Unidos. Tem uma empresa de construção nos Estados Unidos. Não existe isso, gente. Aprovou um projeto, acabou. Nunca vai acontecer na história dos Estados Unidos de um promotor ir lá e cancelar um projeto. Então, eu vejo hoje que foi falado pelo Itaú, se não me engano, o risco promotor. Isso é muito sério e todo mundo ficou calado. É mais sério ainda. É mais sério ficar calado do que o risco promotor. Então, gente, isso é coisa do Brasil. O nosso presidente da BCIP lá, o Gilberto, falou perfeitamente, quem paga essa conta, no final, é o consumidor. Porque nós não produzimos dinheiro, nós fazemos a máquina andar. Eu acho que nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem. Esse setor precisa ter um pouco... O senhor Eli, eu compro a bandeira dele em gênero, número e grau. Ele é um guru. Ele enxerga isso há 50 anos trabalhando. Se a gente não botar, vamos dizer, a boca no trombone, ninguém vai defender a gente, não. Nós precisamos dirimir esses riscos. A gente tem visto acontecer cada absurdo. O senhor citou um deles, mas a gente vê todo dia um. As nossas associações de classe têm que trabalhar para isso. Nós não podemos deixar isso acontecer. Quer dizer, nós, às vezes, temos nossos direitos básicos quebrados. Isso não é Estado de Direito. Isso não funciona. É ruim para todo mundo. Ninguém sai ganhando com isso. Então, Gilberto, não sei, parabéns pelo risco promotor. Estou tendo a coragem aqui de falar isso, e não deveria, mas estou tendo. E não quero mais silêncio nisso, não, por favor. Eu não quero desencorajar o William Vac de investir no setor imobiliário. Tudo que nós falamos não vale, vai investindo, sim. Eu fui empregado 48 anos, pela primeira vez eu sou empreendedor em causa própria, eu estou sentindo como é que é.
A pergunta está no ar. A pergunta é relevante porque ela nos leva a... Vai ser a última rodada no fundo, porque nós estamos chegando ao final do tempo, mas eu acho que ela é excelente para a gente tentar, de uma forma ou de outra, resumir nos comentários de vocês o que é que vocês têm a dizer sobre apetite de risco. A questão levantada aqui é a seguinte: em que medida... Vamos colocar, a minha prerrogativa profissional é transformar raciocínios sofisticados em manchetes brutais. Eu faço essa piada sempre. A manchete brutal é a seguinte: quanto que o cipoal regulatório e a insegurança jurídica no Brasil afugentam investidores? William, aqui você tem heróis, você não tem pessoas nessa plateia. Heróis, não pessoas. Enfrentam isto, não tem medo disto. Mas a pergunta continua no ar, eu queria comentário de outros. Quanto que esta situação afugenta investidores? Acho que o nível aqui de insegurança jurídica que a gente tem hoje no país é brutal, né? Não tem outra palavra. E acho que o Diogo, quando falou um pouco da necessidade de reformas econômicas, ele terminou a apresentação dele falando da necessidade da gente também enfrentar a questão do equilíbrio entre os poderes, do respeito de fato à lei, e que a gente tenha uma previsibilidade na questão jurídica, que é fundamental para qualquer indústria, mas principalmente para uma indústria que trabalha de longo prazo, como a indústria imobiliária, né? Hoje, o impacto é gigante. Acho que um dos grandes motivos que muitos bancos saíram do mercado foi a questão da insegurança regulatória, quantidade de normas, e aí a gente está falando de normas fiscais, normas das prefeituras, normas do governo federal, de tudo que são editadas por dia. São mais de 20 por dia que afetam bancos, para você ter uma noção. Então, mais de 20 normas todos os dias úteis do ano são promulgadas, que de alguma forma impactam a atividade bancária. A quantidade de ações trabalhistas, que é assim brutal também e impeditiva aí, em grande medida, né, da sustentabilidade dos negócios. Então, acho que a gente enfrentar a questão econômica no curto prazo, mas no longo prazo, como medida de sustentabilidade, de fato, enfrentar essa questão da segurança jurídica é fundamental para a gente ter um crescimento sustentável. Mais alguém? Eli, por William, favor. uma resposta. 1960, PIB coreano per capita é 6 vezes menor que o brasileiro. 1990, per capita, o PIB coreano é 6 vezes maior que o brasileiro. Ou seja, recuamos 36 posições. Você tem a resposta. Não, é pior ainda, a nossa diferença para os países mais avançados continua a mesma há 30 anos. A nossa ou a gente muda a cabeça ou não, está estagnada há 30 melhor aumentar os cemitérios. Não é surpresa. Quem mais? E aí eu vou fazer uma rápida observação aqui, já que eu fui citado aí pelo excesso de regulação do Banco Central, eu quero fazer uma observação. Bom, a gente tem que lembrar que o sistema financeiro, eu estou falando do Banco Central, do sistema financeiro, ele é extremamente relevante para a confiança, né, para desenvolvimento econômico, e é, por construção, um segmento que tem sua fragilidade intrínseca, né, da alavancagem, da assunção de risco, tudo isso. Então, por natureza, é um segmento que tem que ser regulado, né? Tem que ser regulado para benefício dos depositantes, para benefício dos mutuários, né, que vão depois comprar lá seu imóvel, ter seu crédito imobiliário, mas ter sua conta, seu depósito, tudo isso. O nosso Banco Central está à espera do nosso Trump? Não sei quem que chega, né? Mas a gente está à espera de um novo governo. Acho que esse período de transição é importante que se passe, que se chegue logo quem vai assumir, até porque a gente tem que tocar a agenda, né? Mas, de toda forma, a questão da regulação, a gente tem tratado isso. Bom, apesar de ter essa questão intrínseca de uma regulação necessária para o sistema financeiro, a gente tem melhorado o ambiente de concorrência e tem um pilar de regulação que tem sido colocado, que é o da segmentação e proporcionalidade. Então, é lógico, os bancos grandes, os mais relevantes, sistemicamente importantes, eles têm uma carga de regulação mais pesada, e assim que tem que ser. Agora, instituições menores vão ter custo de observâncias menores, e é assim que a gente está tratando, é assim que a gente está fazendo com a regulação. E aí, a questão de novos entrantes e tal, eu não posso falar de nenhum pedido de saída, de entrada de instituição financeira, mas o que eu posso falar é que tem toda uma agenda de incentivo à competição,
né, de incentivo à concorrência, que é salutar para todos, para os grandes bancos também. Esse processo de inovação, ele é presente em todo o segmento financeiro, é importante, e mesmo para os bancos grandes, a gente está num período de mudança, a cabeça das pessoas mudou, a cabeça o comportamento dos usuários de serviços financeiros está mudando, isso tem que ser adaptado, a tecnologia é super importante, eu falo que até a gestão do risco de transição de modelo de negócio, para alguma coisa que está chegando aqui. Pessoal, de inovação. Desculpe, eu estou infelizmente chegando ao final do tempo. Queria muitíssimo agradecer a participação de vocês, como vocês provocaram bem a discussão, e em nome dos participantes, agradecer a vocês, o público. Muito obrigado.